Tá, terceiro ano. Estamos aqui mais uma vez para mais uma aula de Sociologia e, como vocês bem sabem, depois que eu encerro um conteúdo, eu lanço um vídeo especificamente de exercícios para tentar avaliar o nível de aprendizado de vocês. E é claro que tem que ter a contribuição ética, né? Ou seja, o próprio aluno tem que ter sua, digamos, autonomia para estudar e se preparar para essa avaliação. Na verdade, a principal avaliação parte dele mesmo. O tema, como vocês bem já sabem, cultura e indústria cultural no Brasil, um tema que é relativamente difícil encontrar questões de vestibular, especificamente do livro que a gente está trabalhando, que fala sobre as telecomunicações no Brasil, mas vamos lá. Tá, primeira questão, Unicamp. Muitos intelectuais, boa parte da imprensa e dos meios de comunicação e a sociedade em geral usam o termo populismo para caracterizar uma prática política contemporânea que relaciona as massas e ao governo. A gente está falando aqui da indústria cultural especificamente sendo utilizada para promover o que era chamado de populismo. Os cientistas políticos, historiadores, geógrafos e sociólogos e outras áreas de conhecimento também utilizam esse termo, esse conceito. Letra A. As massas, em suas expectativas, alinham-se às camadas médias, que são ressentidas por não se tornarem classes dominantes. Surgem esse processo líderes vindos das camadas médias que manipulam as massas destituídas de vontade política. Isso seria um populismo. Letra B. A figura do líder é fundamental no populismo, a exemplo de Getúlio Vargas e Jânio Quadros, sendo muito forte no Brasil entre 30 e 64. Tal prática requer carisma do líder a fim de diminuir a participação das massas e impedir o nacional desenvolvimentismo. Letra C. Ocorre uma associação entre as massas urbanas e o dirigente político carismático que exerce o papel de liderança e um fenômeno de participação política das classes populares urbanas pouco atingidas pelo desenvolvimento industrial e pelas migrações. Letra D. O termo é muito usado para nomear um fenômeno político comum na América Latina entre as décadas de 1930 e 60, sendo associado aos processos de industrialização, urbanização e a emergência dos líderes carismáticos. Vamos ver qual a alternativa correta. Letra D, lindos. A letra B estava muito próximo de ser correta, só que esse último trecho, a participação das massas e impedir o nacional desenvolvimentismo, deixou ela incorreta, porque os populistas geralmente eram ligados ao nacionalismo e tinham a noção, na verdade, partiam da ideia de desenvolver o país. O termo é muito usado para nomear um fenômeno político comum na América Latina. Teve o peronismo na Argentina, entre as décadas de 30 e 60, sendo associado aos processos de industrialização. Realmente, Túlio Vargas promoveu, no mínimo, a construção dos elementos básicos para atrair a indústria no Brasil. Juscelino Kubitschek também entrou nessa correntilha do populismo. Urbanização e a emergência de líderes carismáticos. É o carisma, como o caso de Lula, por isso que muitos consideram Lula como um populista. Segunda questão. A respeito do desenvolvimento da indústria cultural no Brasil, assinale a alternativa incorreta. Letra A. O conceito de indústria cultural é muito recente, foi desenvolvido pela nova escola sociológica francesa no início deste século. Letra B. Entre os anos de 1930 e 50, o rádio atingiu elevados índices de audiência, principalmente com os programas de auditório e com as radionovelas. Letra C. Por meio de regulamentações políticas, culturais, normativas e uma forte censura, o regime militar brasileiro detinha grande poder de controle sobre a programação da televisão. Letra D. A partir de 1964, com a instauração do regime militar brasileiro, foram realizados investimentos em infraestrutura que viabilizaram a ampliação da abrangência da televisão. Quem estudou, especificamente no nosso livro, essa questão se encaixou perfeitamente. A opção correta, portanto, incorreta, desculpa, é a letra A. O conceito de indústria cultural foi defendido por Theodor Adorno e Max Horkheimer.
portanto, eu acho que vocês conseguem identificar que não eram franceses, eles eram alemães, pela pronúncia do nome, na escola de Frankfurt, e não na nova escola sociológica francesa. Segunda questão. Assinale verdadeiro ou falso as afirmativas abaixo sobre a história das relações étnico-raciais no Brasil, falando sobre a cultura brasileira. Tá. Primeira proposição. No contato entre os diferentes povos e culturas ao longo do século XIX, as ideias de civilização e de selvageria foram centrais na estratégia de dominação das populações originárias. Isso é verdadeiro ou falso? A partir de referências europeias, foi introduzida no final do século XIX uma série de teorias que procuravam dar caráter científico às diferenças raciais, articulando enfoques biológicos como análises culturais. Eles utilizavam a biologia para demonstrar uma superioridade racial. Próxima. Com a crescente urbanização dos povos indígenas e sua assimilação ao processo político e social republicano, note-se a partir da metade do século XX o fim dos movimentos sociais indígenas, com a definição de seus direitos pela Constituição de 88. Na década de 1970, o Brasil assiste ao desenvolvimento de movimentos sociais que procuram opor-se ao racismo através da valorização da ancestralidade africana. A sequência correta de preenchimento dos parênteses de cima para baixo é letra A, apenas a alternativa, no caso aí seria a terceira na ordem, que é incorreta. Com a crescente urbanização, os povos indígenas não foram urbanizados. Os povos indígenas foram, na verdade, defendidos pela Constituição de 88 para, é claro, alinhada à Declaração Universal dos Direitos Humanos. Os povos indígenas teve reconhecido seus territórios, sua historicidade e, obviamente, foi criada toda uma estrutura para defendê-los da expansão do modelo capitalista liberal nos territórios indígenas. Quarta questão. O rádio é o maior fator de expansão cultural e de educação cívica dos nossos tempos. Estamos aí falando da década de 40. Pois com a facilidade de penetração e a rapidez da divulgação das ideias, vencendo o espaço e o tempo para atingir os mais longínquos rincões da terra brasileira, leva em suas ondas misteriosas e encantadoras a palpitação e a certeza do progresso, divulgando os acontecimentos marcantes da civilização que se verificam nos centros mais adiantados do mundo, mantendo unidos, pelo contato direto e permanente de seus elementos vitais, os pontos mais afastados do território pátrio. Décio Pacheco Silveira, Revista Cultura e Política, de 41. Sobre a utilização do rádio pelo Departamento de Imprensa e Propaganda, é incorreto afirmar. Incorreto. Foi criado o programa Hora do Brasil, que serviu como veículo de propaganda de discursos de Vargas e seus ministros. Letra C. Que apresentava diversos nomes da música nacional, como Carmen Miranda e Francisco Alves. Letra D. Que o rádio naquela época não era popular, o que dificultava sua utilização como meio de comunicação de massa. Enfim, acho que já dá para entender qual é a alternativa incorreta, né? Letra D. O próprio texto disse que o rádio era popular. Enfim, dei essa questão de graça, né? Muito embora ela não vale nada nesse contexto. Quinta questão. A partir de 1942, e estendendo-se até o final do Estado Novo, o ministro do Trabalho, Indústria e Comércio de Getúlio Vargas falou aos ouvintes do Rádio Nacional semanalmente por 10 minutos no programa Hora do Brasil, o que é chamado hoje Voz do Brasil. O objetivo declarado do governo era esclarecer os trabalhadores acerca das inovações na legislação de proteção ao trabalho. Os programas Hora do Brasil contribuíram para quê? Para a conscientização dos trabalhadores de que os direitos sociais foram conquistados por seu esforço após anos de lutas sindicais,
Letra B. Promover a autonomia dos grupos sociais por meio de uma linguagem simples e de fácil entendimento. Letra C. Estimular os movimentos grevistas que reivindicavam um aprofundamento dos direitos trabalhistas. Letra D. Aumentar os grupos de discussão política dos trabalhadores estimulados pelas palavras do ministro. Letra E. Consolidar a imagem de Vargas como um governante protetor das massas. Letra L. A Hora do Brasil era para promover a imagem de Vargas, era o carismático. Era para promover como ele o sujeito que deu solução aos problemas sociais. Sexta questão. Os donos do poder nunca entram em diálogo pessoal com o povo. Eles se servem do instrumento fantástico dos meios de comunicação de massa para distração geral, para que o povo não pense em si mesmo e não enxergue o buraco em que está metido. Lá ele. Daí a intoxicação futebolística. Eita, meu Deus. Enfim. Estendendo a compreensão do fenômeno abordado no texto para o conjunto da televisão aberta no Brasil, temos que a. Os canais refletem o gosto do brasileiro, por isso a densidade de programação destinada ao esporte, em particular o futebol. Letra B. A qualidade das imagens no país é excepcional, colocando-nos dentre os primeiros do mundo em produção de uma programação muito variada. Letra C. O pessimismo não leva a lugar nenhum. A televisão nacional apresenta alguns problemas, mas devido ao enorme potencial deste país, eles serão solucionados por si só. Letra D. A mídia de massa é oportuna ao tratar de temas de interesse público. Futebol é um exemplo, porque as pesquisas de opinião determinam a programação, tendo em vista as aspirações dos telespectadores. Letra E. Salvo algumas exceções, a programação apresenta baixa qualidade de conteúdo, não há estímulo à reflexão, tampouco à criatividade, revelando-se em um amplo processo de alienação. A alternativa correta é a letra E, meus lindos. Foi assim que nós lemos no livro que a TV, muito embora seja uma ferramenta que pode ser utilizada para melhorar as condições, digamos assim, interpretativas da população nas mais diversas áreas de conhecimento, mas a maioria das vezes é utilizada de maneira, digamos assim, pobre em termos de conteúdo. Sétima questão e penúltima. Observe a seguinte charge. E agora 1 minuto para nossa programação. Voltaremos logo após com nossos comerciais. Qual das afirmações abaixo traduz a crítica à televisão expressa na charge? Letra A. O conteúdo transmitido é inadequado para o espectador. A programação está pautada pela comicidade. A propaganda se sobrepõe à informação. O consumismo se origina exclusivamente na televisão. A censura controla as emissoras públicas. Vamos ver a alternativa correta. Letra C, lindos. A propaganda se sobrepõe à informação, ou seja, muitas vezes não há uma relevância em relação ao que está sendo noticiado. O objetivo é atrair público para que esse público veja o anúncio de alguma marca. Oitava e última questão. Sobre as vantagens e os cuidados no uso da internet, assinala a alternativa incorreta. Letra A. Eu escolhi essa questão pelo contexto que nós estamos vivenciando com o uso da internet. Letra A. Tudo que se encontra na internet, homepages, blogs, redes sociais, etc., é confiável, não havendo motivos para desconfiar da veracidade das informações. Letra B. A internet permite o acesso à informação e ao trabalho de pesquisa em diversas áreas do conhecimento, desde que a fonte seja confiável e produzida por profissionais sérios e de reconhecida competência. Letra C. Uma das vantagens da internet é a da comunicação rápida com os amigos, bem como a facilidade para se fazer novas amizades, embora seja necessário cuidado e cautela ao lidar com estranhos. Letra D. Na internet encontram-se variadas formas de lazer, como jogos, músicas, filmes, vídeos e livros.
Letra E. A internet pode ser usada como importante instrumento para a educação e a formação profissional dos cidadãos. Eu acredito que você já sabe qual é a alternativa correta, né? Muito embora está na expectativa para ver se não vou escolher uma alternativa completamente diferente do que vocês imaginaram. Mas a alternativa A, claro, eu escolhi essa alternativa, essa questão sobretudo por conta das fake news, que está graçando talvez pior do que a pandemia. Tá. Sendo assim, dou por encerrada a aula de hoje. Espero que vocês estejam bem, a família de vocês. Eu espero muito, muito mesmo que isso tudo acabe. Eu acho que para alguns está sendo melhor ficar em casa, para outros tá sendo bom não ir para o colégio, mas está sendo ruim ficar em casa. Tá. Tchau para vocês e até a próxima.